Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Bora falar então sobre o tal do Moneyball, né? Que o nosso Nick gosta tanto desse termo, acha moderno, me enviou mensagem falando, pô, que termo moderno que a gente vai usar na live agora. Primeiro, São Paulo já começa então o seu foco em 2025 com custos reduzidos e já pautados no FDIC, o Fundo de Investimento, que força, entre aspas, o São Paulo a respeitar o seu orçamento para o próximo ano, algo que a gente não vinha fazendo. Então, esse ano teremos que fazer. Isso, obviamente, impacta na vinda de novos jogadores, porque o São Paulo terá um orçamento reduzido, então, para reforços e terá o famoso Moneyball em 2025. Na última vez que usaram esse termo, o São Paulo contratou o Raí Ramos, que hoje está no Ceará. Mas sobre as possibilidades, então, Nick, orçamento baixo, chances de mercado. São Paulo buscará também empréstimos de jogadores, né? Aquela história toda que a gente sabe muito bem que vai ser complicada de se garimpar o mercado. A régua do torcedor tem que estar também numa expectativa reduzida. Não dá para achar que o São Paulo vai contratar o Garro, como falou muito bem o Nick. Vai no Corinthians e fala, Garro, vem para nós. Não vai ser assim, mas vai contratar peças ali pontuais. Para mim, tem que contratar para as duas laterais, contratar um meia. Acho que tem várias posições que a gente tem aí carências. Mas quero te ouvir um pouco sobre esse baixo orçamento que o São Paulo terá para novos jogadores em 2025, Nick. Bom, vamos lá. Em relação ao plano, eu acho que já tinha até passado da hora do São Paulo olhar com um pouco mais de atenção e efetividade para essa coisa de reestruturação financeira, né? Não dá para ficar enxugando gelo. Muita gente compara com o Corinthians, mas uma hora a conta chega, cara. Chegou para todos os times. E para o São Paulo, muito porque a torcida acabou carregando no colo naqueles anos em que flertou com rebaixamento e tudo mais, a coisa não chegou numa fase tão crítica. Mas, assim, então, em termos de plano financeiro, eu acho que era o momento mesmo, até um pouco tarde demais, de fazer uma reestruturação a fundo. Então, a questão da criação da FDIC, tudo que o São Paulo está se comprometendo, acho que o caminho é esse mesmo. E o torcedor tem que entender, desde que tratado de uma forma transparente e que a gente consiga ver aos poucos ali nos balanços trimestrais que a dívida está de fato diminuindo. Eu aceito ter um time um pouco pior ou um pouco mais operário, desde que eu veja que o resultado da reestruturação financeira está acontecendo. Se começar a fazer um time sem jogador bom, perdendo para a SAF, sem investimento, e além disso a dívida só aumentar ou ficar no 0-0, aí não adianta de nada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o São Paulo, até por obrigações contratuais com o fundo, ele vai ter uma série de condições ali que ele vai ter que cumprir. Uma delas é o teto de gastos com o futebol. Tem questão de governança, tem questão de empréstimos que não vai poder pegar, tem questão de que todo ano, todo exercício anual, o clube tem que apresentar superávit, então não pode mais fechar no vermelho, tem que fechar no azul. Se não, cara, nada disso vai dar certo. Isso são obrigações contratuais que o São Paulo está assumindo ao criar o FDIC. E aí vem a terceira parte, que é a questão do Moneyball, da oportunidade de mercado, etc., que é o seguinte: se eu tenho um orçamento mais limitado, eu não posso errar na contratação, né? Então, assim, o São Paulo, passando pelo que passou, como é que o Galopo é a contratação mais cara do clube? Isso que não faz sentido. O valor que você gastou, por exemplo, se você erra no Wellington Rato, cara, quanto custou o Wellington Rato para o São Paulo? 5 milhões, se não me engano, na época. Quanto que é o salário do Wellington Rato? Não é o salário do Lucas, por exemplo. Se erra num jogador desse, ainda tudo bem, faz parte, tirou o cara lá do Atlético Goianiense, entregou um tanto ano passado, foi essencial na campanha da Copa do Brasil. Não é um prejuízo muito grande. Agora, errar num Rames Rodrigues, num Daniel Alves, num Galopo, num Pablo, num Tietê, num Vitor Bueno, aquela gestão do Leco, que acabou fazendo um monte de contratação e não ganhou nada. É isso que afunda o time. Então, o orçamento mais reduzido não significa, na minha opinião, que o São Paulo vai ter um time de Série B, mas os caras vão ter que fazer contratações, como o Ilcinho bem falou, já daquela época, 2005, que fazia, contratações mais acertadas, mais planejadas, garimpar um mercado que ninguém, de repente, está olhando, olhar na base de Cotia lá e dar mais oportunidade para a molecada que já está lá mesmo, não perder os caras de graça como a gente vem perdendo. Então, é uma mudança de filosofia que é mais ou menos o que o filme Moneyball fala, mas na prática o que a gente vê não é só que não tem um Brad Pitt lá que é o protagonista do filme. É bem diferente o que a gente vê na prática
né, do São Paulo fazendo contratações. Orejuela custou não sei quantos milhões. Então, assim, é bem diferente do discurso. A gente espera que para o ano que vem, com esse plano de reestruturação, fique um pouco mais alinhado o discurso com a prática. E o senhor, sua expectativa para as contratações aí do São Paulo em 2025, o São Paulo que teve ali essas ideias, né, aí de Moneyball, de assim, novos jogadores, né, mas a gente chegou a ter uma média de um reforço por mês aí na gestão Casares. Então, por exemplo, a gente pegando um raio-x super básico, então a gente já contratou 45 jogadores com Jamal Lewis e Santiago Longo, e, cara, a imensa maioria acabou não rendendo da forma que a gente imaginava, né? Então, 2021, por exemplo, a gente contratou Orejuela, Benítez, William Trator, Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni, Éder, Caleri, Gabriel Neves. Em 22, Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, Patrick, André Anderson, Andrés Colorado, Marcos Guilherme, Nahuel Bustos, Ferrarese Galopo e Felipe Alves. Em 23, Pedrinho, Marcos Paulo, Rafael, Wellington Rato, Alan Franco, Jackson Mendes, David, Caio Paulista, Erisson, Raí Ramos, Michel Araújo, Pato, Lucas Moura e Rames. E em 24, então, foram 10 novos contratados: Eric, Luiz Gustavo, Bobadilha, Ferreirinha, André Silva, Sabino, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Jamal Lewis e Santiago Longo. As 45 contratações de Casares listadas para você, meu querido Ilcinho. Gabi, independente da quantidade de dinheiro, e a gente sabe que para o bem nosso, para o bem da torcida, para o bem do clube, não seja essa loucurada aí, eu acho que independente da contratação, ela vai ter que ser coerente, melhor do que está sendo. A gente viu chegando Marcos Antônio, Santi, uma galera que o Zubeldia não põe para jogar. Então, por que trouxe? Não era muito mais fácil chegar e falar para o Zubeldia: estou pensando em trazer o Marcos Antônio. Deixa eu ver. Ah, não gosto desse estilo de jogador. Fica pra próxima. Não gasta. Tô pensando em trazer o Santi, que até então, pelo que a gente sabe, pelo que eu vi, foi ele que pediu. Mas ele pede e não põe para jogar, aí o Marcos Antônio vai ficar emprestado. A gente vai ficar 1 ano pagando o salário dele para que ele embora. Tipo, é umas coisas sem sentido. Então, eu acho que tem que ter coerência, sabe? Eu acho que a diretoria, e eu, na minha época, eu via muito, assim, vários canais de contratação. Às vezes o treinador nem sabia que o cara estava vindo. Chegava... Cara, eu já escutei treinador falando: nossa, eu acabei de ver fulano almoçando na fisioterapia. Ele tá machucado? Aí o fisioterapeuta falava assim: não, porque naquela época era normal a galera até vir de outros times do Brasil para se cuidar no Refis, né? Aí eu falava: nossa, ô Gabi, eu acabei de ver o Nick, o jogador daquele time lá no almoçando. Ele tá machucado? Se tinha alguma coisa? O fisioterapeuta falava: não. Aí, à tarde, ele já punha a roupa, treinava, era apresentado. Contrataram o cara, treinador nem sabia. Então, tipo, cara, eu acho que os caras têm que conversar mais, o negócio tem que ficar mais claro. Zuba, estão pensando em contratar fulano. Não contrata que eu não quero. Tá bom, você não quer, beleza. Depois não reclama. Aí a torcida fala: pô, não contratamos ninguém. As opções, o treinador não quis. E da mesma maneira, o treinador fala assim: tô pensando no fulano. Não, muito caro. Fala assim, aí fala assim: pô, os caras não trouxeram o cara que eu apontei. Cara, tem que ser claro, tem que ser as claras. Não adianta a gente contratar para não usar, porque jogar 10 nomes em janeiro no colo do Zuba, ele não usa ninguém, aí não adianta nada. Os caras têm que ter pelo menos planejamento nas contratações também e alinhamento nelas, né, treinador e diretoria. Exato, estou de acordo com isso, assim, eu acho que é esse pensamento mesmo, essa linha, né, que o São Paulo tem que seguir para a próxima temporada, e vai ser muito mais dosar a expectativa também do seu torcedor nesse Moneyball, porque não dá para você esperar algo que não vai acontecer, né? Então, baixa expectativa, vai tranquilo, sossegado, para não se frustrar muito aí com esse mercado do São Paulo. A gente vai contratar? Claro que a gente vai contratar, mas de repente não vai ser o nível que você que está aí gostaria de ver para a próxima temporada. E respeitando esse FDIC que o São Paulo, infelizmente, né, Nick, ainda vai ficar uns anos aí para conseguir competir, claro, financeiramente com outros clubes, né? Então, isso vira uma outra discussão. De repente, tem uma galera que acha que a SAF seria mais bacana, seria melhor para você ter uma solução a curto prazo, não é tão fácil assim e tudo mais, mas então é o que é para a próxima temporada. Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor, então vem com a gente, pessoal.